E recebemos hoje no consultório CBN o doutor, médico hematologista, doutor Fausto Trigo. Doutor, muito bem-vindo, né? O senhor já faz parte aqui, né, da CBN, a gente se fala com muita frequência, mas agora no consultório CBN. Bom dia. Bom dia, Cláudia, os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui, uma honra e uma grande oportunidade. E hoje nós vamos falar. Essa semana a gente teve o dia do doador Nacional do Doador de nacional, Sangue, exato, então. dia 25 de novembro. Falamos dessa importância, né? Mas vamos lá, doutor, vamos detalhar, a gente tem tempo para isso hoje, da importância da doação de sangue, né? Hoje a gente tem o Hemocentro aqui, que facilita muito, né, a vida de quem quer doar e quem pode doar sangue. Começando por aí, quem que está apto? Os nossos ouvintes estão atentos aqui, será que eu posso? E por que que eu não poderia? Quais são as características? Bom, já vou dizendo que dos ouvintes que estão, né, nos assistindo, nos escutando, a grande maioria poderia doar sangue. Então Uhum, vamos lá. São as pessoas que têm mais de 18 anos, uhum. quando nunca doaram, estão doando pela primeira vez até 60 anos de idade, quando já são doadores até 69 anos de idade. Tá. De uma forma geral, nós vamos falar um pouquinho dos critérios, a Uhum. pessoa deve estar bem de saúde, ela deve levar ao Hemocentro H1 um documento oficial com foto, RG, carteira de motorista, passaporte, e lá, fazendo o cadastro, ele vai passar por uma triagem clínica, que é um momento em que ele vai ter um questionamento, um questionário sendo respondido por ele, de forma sigilosa, que vai assegurar que ele tenha boas condições de saúde para poder doar, que não vá fazer mal para ele próprio, e que ele também não tenha se exposto a situações de risco para contaminação por doenças que são transmissíveis pela transfusão de sangue. Por exemplo. Por exemplo, se ele teve um contato com uma parceira, um parceiro sexual recente, há menos de 3 meses, nós vamos pedir para ele não doar naquele momento. Porque nesse primeiro contato, a gente não fica perguntando, olha, você usou preservativo de barreira, camisinha. Não, ninguém vai ficar entrando na intimidade do doador. Sim. Mas se houve, né, esse contato, pode potencialmente haver uma transmissão de uma doença sexualmente transmissível. E Uhum. que as doenças sexualmente transmissíveis são transmissíveis por transfusão de sangue. Aí você vai me perguntar, Cláudia, mas vocês não testam o sangue? Resposta, sim. Todo o sangue testado, todas as vezes. Se você doou 100 vezes, quando você for doar a vez número 101, nós vamos testar tudo de novo. Uhum. O problema é que quando a pessoa contrai alguma micróbio, alguma bactéria sexualmente transmissível ou não, que é transmissível por sangue, existe um período para o sistema imunológico formar anticorpos, Tá. chamado de janela imunológica. Até lá você não detecta a doença. E se a pessoa doou nesse período que você não detecta a doença, os testes sorológicos falharão. E aí existe o risco da contaminação. Mais perigoso, né, Mais nisso. perigoso. Hoje, no Brasil, esse risco é muito, muito baixo. Uhum. Então, mas mesmo assim, a gente quer zero de risco. Então, para ter zero de risco, esse passo da triagem clínica é fundamental. Tá. Além de ser um passo fundamental para assegurar a saúde do doador. Certo. Então, ou seja, então a gama de pessoas é muito grande, É né? enorme. Então, no questionário, vamos perguntar sobre doenças crônicas, várias doenças crônicas, a pessoa é hipertensa, um Pode? diabetes leve. Se está controlado, pode. Uhum. Né? A pessoa tem alguma situação neurológica, um distúrbio de ansiedade, depressão, toma 1, 2 medicamentos no máximo, pode doar. A pessoa está bem controlada, pode doar sem problema. E esse geralmente é uma coisa que as pessoas imaginam que elas não possam fazer a doação. Hoje, todos os candidatos que chegam ao Hemocentro do HU, nós temos aproximadamente 18 a 20% de recusa, de inaptidão do doador, que é, em geral, uma inaptidão transitória. Por quê? Porque por um período de tempo ele não vai poder fazer a doação, ele será orientado a respeito desse período, após o qual ele pode retornar e doar. Tá. E aí nós temos 1 milhão de critérios que estão no Instagram do Hemocentro e no Facebook do Hemocentro. Tá, Muito fácil de legal o achar. pessoal olhar. Isso. Principalmente quem nunca foi, né? Que Sim. daí tem essas dúvidas. Tipos sanguíneos. Quais Uhum. são os que a gente tem? Tem os Tá. mais comuns, né? Uhum. Tem aqueles que, inclusive, vocês sempre falam: olha, a gente está precisando mais do tipo Isso. tal, porque se você já é um doador, já foi uma vez no ano aí, mas consegue de novo, você já falou: opa, esse é o meu tipo sanguíneo, eu vou lá ajudar. Sem dúvida, exatamente. Bom, o tipo sanguíneo, na verdade, nós temos dois grandes grupos de glóbulos vermelhos que são identificados, que são o grupo ABO, onde o indivíduo pode ser O, A
B ou AB. E o grupo RH, onde ele pode ser positivo ou negativo. Os indivíduos do grupo O podem doar sangue para qualquer ABO. Então ele pode doar sangue para o O próprio, para o A, para o B e para o AB. Só que os doadores do grupo RH positivo só podem doar para ABOs positivos. Porque se ele doa para o ABO, para o RH negativo vai formar um anticorpo, que é um anticorpo formado contra uma substância que ele não possui. E isso tem implicação em gestações futuras, em futuras transfusões, então a gente evita. É por isso que se fala que o O negativo é o doador universal, porque ele doa para qualquer ABO e para qualquer RH, positivo ou negativo. E o doador O positivo, eu brinco, né? Eu, Fausto, que é o doador quase universal, porque ele doa para qualquer ABO, RH positivo. Tem muita gente que não sabe o tipo sanguíneo. É verdade. 45% da população é do tipo O. 40%, 38% é do tipo A. Aí o B fica aí entre 8% e 10% e o AB é uma pequena fração. E RH positivo, 85% da população é positiva e 15% da população mundial é negativa. É por isso que quando você, para fazer essa estatística, né, você multiplica a frequência do O pela frequência do RH. É por isso que o O negativo é uns 8% da população. É importante a gente saber o tipo sanguíneo, doutor? Às vezes para algum procedimento, alguma coisa assim? Então, na verdade não, Cláudia, porque toda vez que você precisa de uma transfusão, seja de glóbulo vermelho, de plasma ou de plaquetas, você terá a sua tipagem realizada naquele momento da necessidade. Ah, mas eu já precisei de 20 transfusões, então na 21ª não vão te testar exatamente como testam o doador de sangue a cada doação. Então, aquela coisa de levar na carteira o tipo ABO, né, se você sofreu um acidente, aquilo não vale, na verdade. Você chega com a carteira, aquele tipo que está na sua carteira pode ter sido de uma outra pessoa, pode ter sido digitado errado, então ninguém vai confiar nisso, vai ser testado na hora. O Hemocentro atende muitos hospitais, o senhor até falou agora para a gente que aumentou o número, são 25. Exatamente. Londrina e região. É a macro-região, a 17ª região, né? A 17ª Regional de Saúde, ela compreende 22 municípios. Nós atendemos a quase totalidade de hospitais nessa região. Aqui em Londrina, nós atendemos aos hospitais gigantes. O Hospital Universitário, do qual nós fazemos parte, o Hospital do Câncer de Londrina, o Hospital Zona Norte, Zona Sul, a Maternidade Municipal e, mais recentemente, agora em outubro do ano passado, eu digo recentemente, já passou um ano, Cláudia, o Hospital Evangélico. Então, toda a parte SUS do Hospital Evangélico também é atendida pelo Hemocentro de Londrina. Aqui em Londrina só falta a Santa Casa. Só, né? Só. Tá aí a importância de ter um número de doadores, né? Exato. Doutor, para a gente até incentivar as pessoas que não foram, eu entro nessa lista, já me redimi aqui com o doutor Fausto, mas quanto tempo eu levo da minha vida, por exemplo, no meio da semana, para falar, eu vou separar minha agenda para fazer a doação? Perfeito. Quanto tempo eu levo lá? Cláudia, de segunda a sexta-feira, estamos abertos das 8 às 17h30. Tá. Infelizmente, é um período quase que ocioso. Poucos doadores comparecem na questão do trabalho, dia de semana, etc. Tal. Então, se você for doar no Hemocentro do Hospital Universitário de dia de semana, em 1 hora você chegou e saiu. Tá. Se você for aos sábados, que é o grande afluxo de doadores, pela questão do trabalho e tal, às vezes pode demorar 2 horas, 2 horas e meia. É por isso que nós falamos que aos sábados o interessante é fazer o agendamento online, pelo site da CESA. Então você chega no horário. Ainda assim há um atraso, porque realmente aos sábados, para você ter uma noção, nós temos 6 cadeiras de coleta. Nós podemos chegar a atender 180 doadores num dia de semana. Por dia? No sábado. No sábado? No sábado, especificamente. Tá. Da segunda a sexta, com as mesmas 6 cadeiras de coleta, nós atendemos, no máximo, num dia bom, 50 doadores. Então é muito mais fácil de doar durante a semana e a gente incentiva, Cláudia, porque tem a questão da validade dos componentes. Como que funciona a validade do sangue doado? Assim, então, por quanto tempo ele dura? Como é que é o armazenamento? Perfeito. O sangue doado, a bolsa de sangue total, que a gente chama, é fracionada em 3 partes. São 500 ml. 500 ml, Tá. fracionado em 3 partes. A parte dos glóbulos vermelhos, que é administrado em pessoas que têm anemias profundas, hemorragias e tal.
que é o tal do ABO e do RH. É aí. O plasma, que é a fração líquida do sangue que tem os fatores de coagulação. Ele é congelado, fica 1 ano armazenado. Os glóbulos vermelhos ficam na geladeira, 30 dias de validade. E as plaquetas é o terceiro elemento, que fazem a coagulação sanguínea também mais específica. Elas duram 5 dias somente no hemocentro. Ou seja, se todo mundo doar aos sábados, vamos produzir glóbulos vermelhos 30 dias, plasma 1 ano, plaquetas 5 dias, na quinta-feira, se ninguém tiver mais doado, eu já não tenho mais plaqueta. Quem é que usa plaqueta? São as pessoas que têm plaquetas baixas por fazer tratamentos para câncer, de forma geral, quimioterapia, radioterapia, pessoas que têm doenças graves hematológicas que não conseguem fabricar esse elemento sanguíneo, e algumas pessoas com infecções gravíssimas, então pacientes de UTI, em septicemia, gravíssimos, pacientes que sofrem politraumatismo, chegam ao pronto-socorro, gravíssimos, eles têm consumo de fatores de coagulação e plaquetas, então eles precisam receber, olha que coisa. Então se nós ficarmos 4, 5 dias, às vezes é engraçado, né? Às vezes a Cláudia me liga e fala, e aí, tá faltando sangue? Eu falo, Cláudia, nesse momento nós estamos razoável. Passa 3 Mas se você dias... me ligar daqui a 3 dias, pode ser outra resposta. É verdade, é sempre assim. Infelizmente é isso. Ô, doutor, outro mito é, eu passo mal depois que eu dou o sangue? Não. O que acontece, Você Cláudia? Você sentir mal? Não, porque 500 ml de sangue é uma quantidade de sangue que é calculada, então por isso que tem que haver um peso mínimo, por isso que tem que haver uma hemoglobina, que é a taxa de glóbulo vermelho mínima, que por acaso, inclusive, Cláudia, eu vou dar um detalhe aqui, antes a gente picava o dedo para saber, né, se a pessoa tinha anemia ou não. Agora a gente não pica o dedo mais, viu, gente? Podem comparecer. Então, vocês quem que tinha tinham esse medo da picada do dedo, a gente põe o dedo dentro de um aparelho, que é um aparelho israelense de alta tecnologia, que te dá tudo. Frequência cardíaca, pressão, hemoglobina, tudo. Mas enfim, 500 ml, então é um cálculo de que você vai doar e não vai fazer falta para você. Logo após a doação tem o lanchinho, a hidratação. Com isso você já repõe naquele momento mesmo os 500 ml. Os glóbulos vermelhos vão demorar aí de 2 a 3 semanas para serem formados de novo. É por isso que você tem que ter uma hemoglobina mínima, para você não desenvolver anemia após a doação. Tá certo? As plaquetas e os glóbulos brancos e o plasma são repostos em minutos. Então é algo muito fácil. Ou seja, a pessoa não passa mal na doação pela quantidade doada. Ela passa mal, Cláudia, muitas vezes porque ela vem em jejum. Não pode vir em jejum, não pode, gente. Tem que comer antes, né? Comer antes. Tem que estar bem hidratado. 42 graus aqui fora, Cláudia. Pelo amor de Deus, quem for doar hoje, gente, por favor, beba muito líquido. E a gente vai ofertar isso, inclusive, antes da doação. E o outro fator fundamental que as pessoas eventualmente passam mal é o medo da doação, o medo da agulha. Isso cria um reflexo chamado reflexo vasovagal. É uma mensagem do cérebro para o coração dizendo, olha, tem alguma coisa errada, desmaia aí porque cai no chão que eu quero esse fluxo sanguíneo voltando para o coração. E a pessoa muitas vezes pode ter uma queda de pressão por medo. Nós podemos ter reação vasovagal aqui na calçada. Eu estou com medo de esperar o que vem me encontrar. Eu posso ter uma reação vasovagal e passar mal. Sabe as pessoas que passam mal nos shows? Elas têm reação vasovagal, um ambiente muito quente, muito barulho, muito calor. São vários os estímulos para reação vasovagal, a doação é uma delas. Porém, menos de 1,5% de pessoas que doam, acontece isso. Tá certo. Então vamos fazer um convite aqui para a gente encerrar a entrevista, doutor. Hemocentro aberto meio de semana, sábado, para facilitar. As pessoas todas que o senhor já detalhou podem ir e fazer a sua doação. E agora, no final do ano, mais ainda. Com certeza. Antes das férias. Deixe a sua poupança de sangue conosco, por favor. Porque as pessoas vão viajar e aí elas têm que, né, gozar as férias. Excelente. Mas antes, se elas fizerem isso, elas vão fazer com que a gente possa manter os nossos estoques adequados, inclusive durante as férias, que inclusive é o período que mais ocorrem acidentes, aumenta mais ainda a demanda de sangue, nós temos que sempre estar preparados. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. 11h27.